Vamos falar de fé agora, vamos? A gente leva um tempão danado falando de tudo no mundo, né? Mas vamos falar de fé, pra gente dar um mergulho legal aqui na palavra de Deus. Quem tá me dando o presente da entrevista de hoje é Socorro Loreto, ela que é radialista e é mãe do Siqueira. E a gente conversando, eu fiz o convite para que você viesse ao programa, Siqueira, porque eu vejo o mundo tão esculhambado, cara, que uma oportunidade dessa aqui a gente deve tirar proveito dela o mais que pudermos, né? Eu conheço o Siqueira jogando handebol. Bom atleta, força, vigor físico danado. E hoje, já um pouquinho mais maduro, com 36 anos, ele vem do Rio Grande do Sul. Tá vendo as fotos aqui da Socorro em Gramado e esse negócio lá do gelo, lá de baixo. E o Siqueira teve lá, não foi para turismo, ele foi aprofundar conhecimento na palavra de Deus. Está implantando, cumprindo uma missão de implantar aqui a Assembleia de Deus Ágape. E eu já até perguntei a ele o que significa o ágape. Mas ele vai falar aqui do jeito que ele quiser. É amor incondicional. E nós estamos precisando mesmo, meu amigo, é de amor entre os homens nesse mundo doido que está aí. Cheio de... no Rio de Janeiro é milícia, é facção. Essa coisa está esculhambada no mundo todo. Eu leio muito e gosto de notícia. E vou ver para o México. O lado do México está pior do que o Brasil umas 10 vezes. O negócio é complicado. O negócio está complicado. Em todo o mundo os conflitos são absurdos. E aí, Siqueira, como é que está o amigo? Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo aqui à Amizade. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Tabosa. Também estou muito feliz em poder estar aqui retornando esse programa. E também de revê-lo, né? Você é um amigo querido, não só meu, mas da minha mãe, da nossa casa. E eu estou feliz com essa oportunidade. Que Deus seja louvado nessa tarde por essa oportunidade. Como é que surgiu a palavra de Deus assim com mais fervor na tua vida? Foi a partir de quando, Siqueira? A partir de 2017, né? 2018, mais precisamente para ali. Né? Eu tinha uma vida mais solta, né? Fora dos caminhos do Senhor. E minha mãe sofria muito com isso, porque eu não só tinha uma vida pregressa fora dos caminhos do Senhor, mas eu também estava aprofundado em outras coisas que não são listas, né? Fazia muitas coisas que estavam acabando minha vida, né? A paz da minha família, da minha mãe. E a minha mãe, ela se tornou evangélica há 14 anos atrás da minha conversão, e ela começou a orar pela minha conversão, né? Durante 14 anos ela começou a orar por a minha conversão, e em 2018 eu tive um encontro com Jesus, né? E daí para diante estudo, né? Porque você compreender a palavra de Deus não é tarefa para qualquer um. É verdade, né? Não é só falar de Jesus, mas também saber falar de Jesus. Não é o que eu falo, mas como eu falo, né? Porque falar de Jesus todo mundo fala, né? Sim. Mas poder falar com propriedade, aprofundar-se, né? Viver isso também é o mais interessante e é o que se deve ser feito, né? Ter um testemunho com Cristo para poder falar de Jesus, né? E aí, esse tempo todo o quê? Já vai para 6 anos, né? Essa trajetória já vai para 6 anos. 6 anos. E isso tem o quê? Uma escalada de conhecimento, de estudo, de aprofundamento. Como é que foi? Narra pra gente. Sim. Assim, quando eu me converti, eu tive uma sede, uma fome de conhecer mais Jesus. Foi bem rápido, né? Assim, eu sou pentecostal, então, assim, a gente é mais carismático, a gente acredita mais nesses dons carismáticos. E logo assim, no início, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, né? Eu buscava muito falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo. E com 2 meses da minha conversão, eu consegui, assim, com muito jejum, oração, buscando o Senhor. O Senhor, Ele me presenteou, me batizando com o Espírito Santo, e foi algo extraordinário na minha vida. A partir daí, nada mais foi comum, né? Nem o meu batismo com o Espírito Santo foi comum, porque eu passei 2 dias falando em línguas estranhas, né? Não falava português, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Minha mãe ficou atônita, porque ela não entendia aquilo que estava acontecendo comigo, e ninguém sabia decifrar o que estava acontecendo. E foi à luz da palavra de Deus que eu entendi o que estava acontecendo, que se encontra lá em Romanos, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Então eu entendi que aquilo ali era um selamento, né? Um selo de Jesus na minha vida, onde ele estava superabundando a graça dele na minha vida e ali dizimando e limpando, lavando a minha vida de todos os pecados, né? E quando eu comecei a viver dessa forma mais intensa, eu acho que você lembra, eu fui funcionário público aqui há muitos anos e eu não tinha mais prazer em servir somente a comunidade nessa parte pública, mas eu queria falar de Jesus aonde eu chegasse. Então eu usava desse meio, desse veículo ao qual eu trabalhava, e eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social. E assim, quando eu chegava, eu já estava evangelizando as mulheres do Bolsa Família, né? Chegava, evangelizava lá na secretaria. Chegava na prefeitura, evangelizava. Na padaria, evangelizava. Onde eu chegava, falava de Jesus. E eu falava isso sem saber que eu estava evangelizando. Eu tinha um prazer muito grande de contar às pessoas o que Jesus fez na minha vida. Falava isso de uma maneira tão natural que para eles era impactante, porque quem me conhecia, o meu estilo de vida, começava a comparar... Estava evangelizando inconscientemente. Inconscientemente. Eu era tão assim, Tavosa, eu me considerava assim uma criança, sabe, na fé. Porque como eu tinha muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo, quando eu consegui, foi como se eu tivesse ganhado um prêmio. E aí eu chegava para as pessoas e dizia assim, sabia que agora eu falo em línguas estranhas? E as pessoas se perguntam, o que esse menino está dizendo? Que loucura é essa? O que está acontecendo com ele? Isso. E eu começava a orar e ficava falando assim. E como é que foi se encaixando isso em seu ser? E aí, quando eu comecei dentro desse trabalho de evangelismo inconsciente, entre aspas, né? Eu comecei a gostar disso, porque eu via os frutos que isso dava. Eu falava de Jesus, o Espírito Santo convencia essas pessoas do pecado e essas pessoas começavam a querer Jesus, e começavam a congregar e ter uma vida com Deus. Então eu sentia vontade de entender a Bíblia, porque não era só eu falar do meu testemunho, mas saber... Sede de conhecimento. Sim. Então eu comecei a comprar livros, comprava muito livros. Na minha cabeça funcionava assim. Eu gastava tanto dinheiro com cocaína, com álcool, né? Por que eu não posso investir agora no meu estudo teológico, né? No estudo de aprofundamento das escrituras? Então eu comecei a comprar várias bíblias de estudo, livros de estudos. E fui aos poucos compreendendo mais do que tange a palavra de Deus, né? Certo. Como é que se deu esse aprofundamento? Você buscou o quê? Institutos? Como é que funciona? Porque eu sou leigo no assunto e aí eu tenho mesmo que perguntar. Pronto. Durante 5 anos da minha vida, né, eu congreguei aqui em Irauçuba com o pastor Flávio Almeida. Foi meu pastor, um homem de Deus. Gosto muito dele, até mando aqui a paz do Senhor para o pastor Flávio, Deus abençoe a vida dele. E congreguei aqui na Igreja de Deus no Brasil. Então, nesse tempo também foi um tempo que eu tive um tempo de aprofundamento na palavra de Deus, que eu sentava para escutar. E eu também tinha um desejo pessoal de buscar, né? Porque não é só você sentar ali e escutar, mas você também tem que ter um interesse pessoal de quarto, né? De casa. Então, eu conciliava essas coisas, né? Escola bíblica, estudos, cultos, né? A pregação da palavra, doutrina. Então, fui começando a despertar para buscar mais desse conhecimento. Depois, eu fui estudar missões em São Paulo, né? Então, fui para uma escola missionária, que se chama CTM, que era um centro de treinamento transcultural. E lá... eu comecei a buscar mais interesse sobre missões. E comecei a estudar lá e passei 3 meses estudando intensivamente dentro dessa escola de missões. A partir daí, eu adquiri Covid. Eu precisava, dali, dos 3 meses que eu estava estudando intensivamente, só o teórico, terminava, eu ia para a Bolívia para fazer o intensivo prático. Ia passar 6 meses na Bolívia fazendo prático. Só que eu adquiri Covid, e aí eu quase morri em São Paulo. Foi no auge, em 2022. E o Covid destruiu 50% dos meus pulmões. E eu fui internado naquele hospital famoso lá, onde estava todo mundo internado com Covid, né? E quase eu morri, né? E no dia da Páscoa, Jesus fez um milagre na minha vida e eu ressuscitei ali, né? O Senhor me tirou do leito e eu vivi um milagre
e voltei para o Ceará. Voltei para casa. Isso em 2022. Em 2023, né, comecei a viajar, pregando fora. Fui às Nações também. Foi a minha primeira oportunidade, eu fui para Costa Rica pregar lá. Um amigo meu que estudava comigo no instituto, lá na escola, no CTM, né? Ele me fez o convite para pregar na Costa Rica, então eu comecei também a entrar nessa área transcultural e ir para outros países. E quando eu retorno, né? Aí é onde eu tenho mais um encontro com Deus aqui. Volto, digo que não quero mais sair de Irauçuba, porque eu adoeci, quase morri. Minha mãe não queria mais que eu saísse daqui também. E aí eu decidi estudar secularmente, né? Terminei minha faculdade, né? De quê? Eu sou pedagogo e me pós-graduei em gestão escolar, né? Estou fazendo agora letras e português. E aí eu terminei, eu vou agora viver aqui normal, vou só congregar, ficar na minha igreja, ficar em casa e vou ir trabalhar. E aqui eu ganhei a oportunidade de coordenar uma escola, né? Lá nos Fundões. Então fui diretor, coordenador dessa escola por muito tempo, há quase 8 meses. E lá, quem tem um chamado missionário, Tabosa, ele não consegue ficar parado. Deus não deixa. Você tenta, mas Deus não deixa, né? É algo mais forte, algo que queima no seu coração. E o meu chamado é esse, é missionário, é evangelístico, né? De ir. E quando eu estava lá vendo bem, você sabe que aqui em Irauçuba a educação paga bem, a coordenação, a diretores. Então, para mim, que sou solteiro, vivo com a minha mãe, né? A minha caixa é meu transporte, eu tava maravilha do céu, né? E aí Deus falou comigo e me pediu para ir para o sul do país. E eu não queria acreditar naquilo quando Deus falou comigo, porque imagina um cearense morar no Rio Grande do Sul. Tinha dias que eu provava de 3 graus lá. Tudo diferente. Né? Aqui agora tá o quê? 30 e tantos, né? 37 graus agora. Sol. E é um dia comum, né? É um dia normal por aqui. E então eu escutei a voz de Deus e fui. Fui para Curitiba. De Curitiba fui para Santa Catarina. E em Santa Catarina eu conheci esses atuais pastores, né? Meus atuais pastores, que é o pastor Josequiel Silva e a pastora Karina Silva, que são eles que lideram a Assembleia de Deus Ágape, né? Lá em Xangri-Lá, em Rio Grande do Sul. Inclusive, o meu pastor, ele é o presidente de pastores de Xangri-Lá. Como é o nome da cidade? Xangri-Lá. Xangri-Lá, isso é de origem o quê? Alemã? O quê? Árabe? Não, porque lá a cultura mais é pro lado... Lá tem muitos alemães. Muitos alemães. Muitos alemães. E aí você se aprofundou mais no conhecimento? Aí lá era uma escola mais intensa, porque lá era 7 meses. Eu tinha que passar 7 meses interno estudando, somente estudando e também fazendo o prático, né? Porque lá era bem mais diferente. Você estudava e aí a gente, dentro do estudo, já ia para o prático. Então fomos para a Argentina, fomos para o Uruguai, né? Viajamos dentro do Brasil, fomos a Curitiba e entre outros estados a gente saía fazendo prático, né? E agora você está aqui com a incumbência de implantar a igreja Assembleia de Deus Ágape. Como é que vai se dar isso? É bem interessante, né? E quando que eu cheguei lá, o meu intuito era estudar, aprender mais sobre Jesus, né? Aprender mais sobre a Bíblia, né? E deixar Deus conduzir a minha vida no que tange missões. Eu queria me preparar para o campo missionário. Não pensei de voltar para Irauçuba. Esse não era o meu intuito, voltar para Irauçuba. Daqui eu já tinha saído, né? Sim. Então, quando eu chego lá, a gente está num dia comum e lá, Tabosa, lá eles não comem cuscuz, não é do costume deles, né? Da culinária deles comer cuscuz, baião de dois, né? É bem diferente a culinária deles. E teve um dia que meus pastores, eles sentiram de fazer uma mesa nordestina, porque tinha 4 nordestinos lá. E eles sentiram de fazer isso e fazer um cuscuz para nós. E nessa mesa de cuscuz lá, que estavam fazendo cuscuz, Deus, ele se fez presente naquele lugar. A presença de Deus, ela entrou lá naquela cozinha. E Deus começou a falar que estava unindo o Nordeste com o Sul, né? Deus falava isso muito claro, né? E dentro disso, quando Deus falava, eu lembrei
que a minha mãe ela tinha me dado umas terras aqui, lá naqueles loteamentos mais embaixo para quem vai ali ali debaixo da rodoviária, para quem vai para São José, né? E nessa hora, eu lembrei dessas terras e Deus falou comigo pessoalmente e pediu para me dar, não entregar, trocar, barganhar, mas dar minhas terras para o meu pastor. E eu prontamente fiz isso, entreguei, dei essas terras lá. E ele começou a chorar com a minha pastora, porque ele disse que há meses Deus falava com ele, dizendo que estava entregando a eles uma obra aqui no Nordeste. Então isso era uma resposta daquilo que Deus já estava falando com eles. Então depois disso, a gente entrou em contato com o empresário Fábio Barbosa, que é os donos dessas terras, né, dos loteamentos. E eram dois terrenos de 7 por 23. E dentro disso, a gente mostrando o projeto a ele, que era um projeto bom, porque o intuito daqui é a gente levantar uma base missionária. Nós queremos levantar aqui, no sertão do Ceará, de Irauçu, uma base missionária. Para quê? Para que a gente possa instruir, ensinar, capacitar e levantar novos missionários para a gente poder enviar para as nações. Não só para as nações, mas para os ribeirinhos, para as tribos indígenas, para esses povos não alcançados, porque esse é o intuito de missões. É levar o evangelho em lugares onde ninguém ainda falou de Jesus ou que é escasso a palavra de Deus. Então essa é a nossa missão, levantar essa base aqui e treinar missionários para a gente poder também enviar missionários daqui de Irauçu e da região. E essa organização religiosa, ela vai construir o templo? Então, e aí a gente veio de lá depois disso, eu vim para cá, meus pastores vieram comigo, né? A gente veio ver aqui o terreno. O Fábio Barbosa, né? Ele gostou muito do projeto e deu mais terras. Era 2 de 7 por 23 e ele gostou muito e disse, olha, eu vou dar mais terra. E de 7 por 23 ele deu 30 por 90. Ficou uma super terra, né? Assim. E ele pegou e deu essas terras e a gente veio aqui e implantamos a pedra fundamental lá. Colocamos lá para iniciar esse trabalho como igreja agora? E base, né? Vocês implantaram a pedra fundamental agora, recentemente? Foi em julho agora, sim. Implantamos a pedra fundamental e de lá eu fui para a Argentina, meus pastores ainda ficaram aqui alguns dias e aí a gente começou esse trabalho de oração. Então, eu concluo o curso lá, que eu concluí agora mês passado, né? Terminei, me formei. Hoje eu sou missionário formado para a glória de Deus. E missionário é uma espécie de pastor ou Siqueira? Não é como pastor. É bem diferente, porque o pastor, ele tem mais a função de ficar dentro da igreja. O pastor, ele lidera, ele discipula, ele prega, né? Ele visita. Essa é mais a função do pastor, de estar conduzindo a igreja, né? De estar organizando a igreja e também trabalhando nessa área espiritual da igreja, da membresia. O missionário, ele é chamado para sair fora da igreja, né? A eclésia, de dentro para fora. E aí tem essa diferença. Não que um pastor não possa ser um missionário ou um missionário possa ser pastor. Mas dentro dessa diferença, o pastor ele está mais presente na igreja e o missionário está mais fora. Sim, o modo de atuar. Sim. Que difere. Sim. Né? E a igreja já está pronta? Como é que é? Quando é que começa a sua missão para valer? Então, eu cheguei aqui semana passada, né? E a gente já está num trabalho de visitação em algumas famílias, né? O nosso intuito é sempre buscar pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que não têm ainda esse contato direto com a igreja, né? A gente quer trazer esse público, esse povo para dentro da igreja e também aquelas pessoas que já não congregam mais, que estão afastadas do evangelho. Esse é o nosso público em questão. E aí a gente está há uma semana nesse trabalho de visitação e agora, sábado, já lhe faço o convite, viu? Sábado. Vou lhe esperar lá. Sábado. Viu? Você vai. Qual o horário? Sábado, 7 horas da noite. A gente vai começar o trabalho de igreja, mas como casa de oração.
tá? Vai começar na nossa casa mesmo, minha da minha mãe, né? Vai ser lá em casa. Vai começar a partir de agora, sábado, às 7 da noite. E dentro disso, a gente vai começar aos poucos, né? A igreja primeira, que eu não gosto dessa palavra primitiva, que é muito forte, né? Mas a igreja primeira, quando você vê ali em Atos dos Apóstolos, né? Como ela começou ali depois que Jesus ele ascende aos céus, que os discípulos ficam, eles sempre estavam reunidos em oração dentro de uma casa, né? Eles ficavam esperando a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, mas estavam em casa reunidos ali buscando, orando, dividindo a palavra, jejuando, repartindo pão. Então, esse trabalho missionário, ele sempre vai começar dentro de uma casa. E a gente está começando agora como um trabalho de casa de oração, né? Agora lá em casa, para que a gente possa angariar também recursos, ô Tabosa, porque levantar uma obra dessa não é fácil, né? E aqui a gente está contando primeiramente com Deus, né? Porque essa obra não é nossa, é do Senhor Jesus, né? Os nossos pastores, eles que lideram esse trabalho lá no Rio Grande do Sul, e eu estou aqui apenas como um representante dessa, como uma extensão lá do Rio Grande do Sul, que agora está sendo implantada aqui no Ceará. Perfeito. Então começa sábado. Sábado. 7 da noite. 7 da noite. Beleza. Só lhe agradecer por ter vindo, a sua mãe também, que é nossa amiga, Socorro, muito obrigado. Eu acho que a gente ofereceu aqui um material bom para quem gosta de rádio e para quem está com carência de força espiritual. Amém. É só procurar vocês lá na residência. Qual é o endereço? É aqui na rua 21 de junho, número 957, aqui no bairro Cruzeiro, de frente ao Polo Esportivo. Tem como errar. Ah, então tranquilo. Chegou ali onde é que a irmã Socorro Lourido mora, ou o irmão Siqueira, onde é que ele mora. Todo mundo vai saber. Perfeito. Deu tempo de fotografar aí, Rafael? Mano, vamos já exibir o certificado, né? O certificado e a turma, a foto da turma. Amém. Coletivo. Amém. Perfeito. Valeu, meu irmão. Sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe. E tenho certeza que Irauçuba ganha com isso, com a sua volta para a sua terra. Amém. Valeu mesmo. Um grande abraço. Obrigado. Amém. Até valeu, volte já.